Oi, gente. Boa tarde. Prazer, meu nome é Daniel. Eu tô aqui começando a gravar esse vídeo porque, não sei, eu tenho sentido que Deus tem falado comigo esses dias, tipo assim, que Ele quer que eu faça alguma coisa a mais pra, tipo, espalhar o Evangelho. Eu tenho tentado, sei lá, tipo assim, só postar nos stories algumas palavras que outras pessoas fazem e foi mal. É a primeira vez, assim, tô fazendo isso aqui, tipo, literalmente, eu senti do coração de vir aqui fazer isso e eu tô fazendo. E talvez eu vi uma palavra de fé do Thiago Ora, que era um sinal que eu realmente estava pedindo pra Deus. E ele falou que era falta de fé. E de fato, é verdade, eu tenho passado por algumas coisas na minha vida. E que eu tenho sentido medo, tipo assim, mesmo eu, tipo, nesses últimos meses eu tenho começado a seguir Deus, tipo assim, o máximo que eu consigo, assim, tipo, tentando ler a Bíblia de fato todo dia. E orar também. E todo dia. Eu sempre fui alguém que teve no meio cristão. Meus pais, eu nasci na igreja praticamente, mas tipo agora, por tipo assim, 16 anos, eu comecei a realmente entrar nesse negócio assim, realmente conhecer a Deus. E na palavra do Thiago, ele basicamente falou assim, do Thiago, youtuber que eu assisti, que mesmo eu conhecendo Deus tanto que eu conheço, a minha fé deve ser do tamanho que eu conheço ele. E ele também põe assim, tipo, em tópico, assim, que pessoas do mundo têm mais fé que muitos cristãos. Que isso é verdade. Que, tipo assim, mesmo eu tentando pôr Deus em primeiro na minha vida, que é o que eu tô tentando fazer agora, tipo, de manhã acordo, oro, depois, tipo assim, faço as higiene, assim, e eu como um café da manhã lendo a Bíblia, ou depois, tipo, eu como e depois eu leio a Bíblia. Tipo, mesmo tentando botar ele em primeiro assim, minha fé não tem sido muito grande, assim. Então, e ele meio que, o Thiago, o youtuber que eu assisti, ele falou, tipo assim, tem que fazer uma coisa assim, tipo, começar projeto. E de fato, eu sempre fui uma pessoa muito, tipo, ambiciosa, vamos dizer assim. Também por causa dos meus pais. E, só que ultimamente, nesse verão, eu tenho parado disso. Tipo, eu percebi que agora, antes eu era, tipo, eu aprendia muito mais coisas e, tipo, tinha muito mais projetos que agora. Eu fiz muitos projetos, apresentei projetos a Deus, que eu não tenho feito nada do que eu tenho falado. Eu entrei, tipo, na zona de conforto, comecei, tipo, a assistir uns vídeos bobo e, tipo, isso meio que me tirou totalmente do foco. Aí agora eu tô tentando voltar pra reta. E uma dessas formas que eu pensei assim seria começar a falar no evangelho, igual o Thiago falou do evangelho. Tipo, igual ele falou na mensagem que ele falou, que no povo do deserto, Deus fez descer pão do céu para alimentar o povo, e ele falou que não era para guardar pro dia seguinte. Que como na oração de Jesus mesmo que ele falou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tá cheio de mosquito aqui. E, tipo, então, nessa mesma coisa do projeto, assim, então eu tentei meio que, tipo, parar. Tô tentando, tipo, parar de procurar uma coisa, tipo, fixa. Porque também, tipo assim, parar de procurar uma fixa, eu tava pensando de entrar num trabalho, assim, só que, não, eu sempre fui mais ambicioso. E, tipo assim, eu tenho meio me deixado levar, tipo assim, pela conformez, assim, do mundo, vamos dizer assim. Talvez não estou usando a palavra certa, mas tipo assim, eu só
eu senti que eu tenho que começar a ser ambicioso, assim, de novo, e começar a aplicar minha fé dia a dia. E eu pensei que isso daqui, postar vídeo, seria uma coisa bom pra fazer minha fé, tipo assim, aumentar, porque é uma coisa que de fato Deus tem que alimentar, tipo assim. Então, se eu vou começar a postar mais vídeos. Esse aqui é o meu primeiro dia apenas. E eu não sei ainda quantos dias eu vou postar, talvez 2 por semana, talvez todo dia. Talvez eu vou ler a Bíblia aqui. E depois ainda tem uma palavra em Salmos 26. Mas basicamente, talvez isso pode servir como alguma dica, um sinal para alguém. Tipo, de só tentar sair da conformidade do mundo e começar a produzir. Isso é uma outra coisa que tem ficado na minha mente ultimamente. Que eu sempre fui, tipo, consumindo conteúdos, assim, tipo Pablo Marçal, Pablo Vieira. E não só eles em si, assim, faz tempo que eu não assisto Pablo Marçal e... Só, mas, tipo assim, parar de só consumir conteúdo e começar a produzir. Porque é Deus, tipo, tá na Bíblia. Eu vi um outro vídeo de um outro cara, não lembro o nome dele agora, então não tem como dar crédito pra ele. Que fala, tipo assim, que Deus produz e, tipo assim... que praticamente, assim, se você é de Deus, tipo assim, você tem que produzir é de Deus. E quando você tá assistindo uma coisa, você está só consumindo. E basicamente, eu lembro a parte do vídeo, assim, é como fala que como o diabo, ele é como um leão. Não lembro se é o leão ou o lobo agora que falou, mas ele assiste a gente atentamente. E eu não lembro desculpa. A lógica, tipo assim, a coisa que ele falou no vídeo certinho. Mas basicamente falou que ficar só consumindo e não produzir nada, porque Deus botou a gente no mundo pra produzir também. Não é só simplesmente ficar consumindo conteúdo, consumindo e não produzir nada. Então, tipo, mesmo se você estiver consumindo, é ok consumir pra ganhar ideias, coisas assim, só que isso, talvez esse vídeo sirva como uma dica, um sinal pra alguém que vê esse vídeo começar a produzir também. Talvez eu me perdi totalmente do foco do começo do vídeo, que eu nem lembro mais. Basicamente, sobre espalhar o evangelho e sobre a fé ser pequena. De fato, eu tô começando a fazer isso para aumentar a minha fé, porque também no mesmo vídeo do Thiago Hora que eu vi, ele falou assim, tipo, se você tem fé, por que você tá com medo de espalhar o evangelho? E tipo, se você tivesse mais fé, você não teria medo de espalhar o evangelho, você não teria medo de espalhar a palavra de Deus. E se você tivesse mais fé ainda, você não teria medo de dar esse espaço e fazer o que você precisa fazer, tomar ação. E eu vim aqui fazer esse vídeo, então vamos ler aqui um Salmos 26, foi o que veio na minha mente. Eu tô pensando, depois de hoje, eu não sei, talvez eu sinta de falar alguma outra coisa, algum outro dia. No caso, amanhã ou algum outro dia, talvez eu sinta de falar mais alguma coisa, tipo, outros salmos, mas eu não agora. Eu tô planejando em, depois disso, ler João. É uma coisa que eu comecei a ler, tô aprendendo mais sobre Jesus. E aqui Salmo 26, Davídico. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examine o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua vontade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com
com os ímpios. Aqui antes de... Calma aí, vou ler só mais um aqui. Lavo as mãos na inocência do teu altar. Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão. Ok, até aqui eu só vou falar mesmo o que eu senti de falar, tipo assim, isso aqui até faz pouco sentido comigo, porque ultimamente eu tenho realmente, tipo, saído de perto de pessoas, assim, que não são muito boas, assim, na escola. Eu tinha uns amigos que começaram a fazer umas coisas ruins, na época eu não me afastei deles, porque, tipo, eu sentava na escola, assim, não tinha muito onde eu sentar, não tinha outros amigos. Mas agora eu me separei, não tô muito mais falando com eles, não falo mais com eles, pra falar a verdade, por causa do verão, não tô indo pra escola. Mas falando aqui, tipo assim, faça-me justiça, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examine o meu coração e a minha mente. Então, basicamente, tipo, ele tá falando que pra Jesus, pra Deus, que é Jesus, tipo, pelo que eu entendo aqui, pela palavra, tipo, honrar ele, porque ele tá realmente fazendo, não tá falando não se senta com zombadores, não tá fazendo a vontade de Deus, ele tá fazendo o que Deus quer, o que é certo, correto, o que é certo no coração de Deus. E tipo, aqui também mostra assim, tipo, ó, não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento de malfeitores. Isso aqui também é meio que óbvio, mas pra ficar longe de malfeitores, de pessoas hipócritas. Hipócritas eu penso, tipo assim, alguém que faz, que por fora, assim, ele fala alguma coisa, assim, ele age de algum jeito, e por dentro ele age de outro jeito, assim, tipo, com os amigos ele é de qualquer outro jeito, assim. E... Calma, chegou uma mensagem aqui. Mas basicamente, tipo, antes eu até que era assim também. Nossa, dói de falar assim, é estranho. Mas, tipo assim, na escola, e quando eu realmente comecei a, tipo, meio que procurar Deus, assim, mas tentar ser um pouco mais certo na escola, assim, mais no final da escola. E tipo, eu tenho... Tipo, eu agia bem certo, assim, pra fora... Tipo assim, pras pessoas de fora, até pras pessoas de igreja, quando eu ia pra igreja. Não vou pra igreja faz um tempo, tenho que começar a ir. Eu vou na próxima terça, graças a Deus. Mas, tipo... Eu sempre meio que fui essa pessoinha que parece ser bem certo pro lado de fora. E, tipo, parava e fazia coisas erradas, assim, por dentro, tipo... Por causa de Deus eu comecei a parar de xingar. Antes tinha uma época que eu xingava bastante. E como meio que hipócrita eu escondia, tipo, dos meus pais. Só que quando tava perto dos meus amigos eu xingava. E graças a Deus eu parei de fazer isso. E muitas outras coisas também. Vícios, coisas assim. Mas voltando aqui, ó. Aqui ó, cantando hinos. Me aproximo cantando hinos de gratidão. Outra coisa assim que eu aprendi ultimamente, tipo, eu sempre tentei orar pra Deus, assim, tipo, só meio que chegando e falando o que eu precisava, tipo assim, os meus problemas pra Ele. Depois de um tempo eu fui procurando, tipo assim, como orar com Deus, não para Deus, assim, tipo, falar com Deus, junto com Deus, tipo, conversar com Deus em vez de só falar com Ele. E uma forma de fazer isso é gratidão. Esses dias atrás, as últimas 2, 3 semanas, essas semanas pra trás, 2 semanas atrás, mais ou menos assim, foi quando eu realmente comecei mais ou menos, comecei a realmente falar com gratidão com Ele. Eu tava num momento bem ruim, assim, da minha vida, se vamos dizer. E, tipo, quando você fala gratidão, assim, quando você fala gratidão, começa orando
tipo, só orando assim, agradecendo a Deus, meio que você tá conversando com ele assim, que você tá falando as coisas que você precisa, as coisas que ele te dá. Eu não tô conseguindo explicar agora, mas é uma forma de você se aproximar pra Deus, como tá falando aqui. Canto hinos de Senhor, me aproximo cantando hinos de gratidão. Então, cantar hinos de gratidão ou agradecer pelas coisas que ele te dá, que ele te dá muitas coisas. A gente que ficou muito acostumado com o dia a dia e não percebe as coisas que ele dá. Tipo, minha namorada, ela tá doente agora e tá melhorando, graças a Deus. E tipo assim, a saúde é uma coisa que a gente ficou muito acostumado com ela. E a gente só não... Muitas pessoas não dão valor. E tipo, eu era uma dessas pessoas, tô tentando melhorar nisso, pra falar a verdade. Mas tipo, eu vi um vídeo uns dias atrás, tipo assim, quando você tá triste... Não quando você tá triste, quando você tá, tipo, com saúde, você não presta atenção, você não pensa nisso, você só vai dormir. E muitas vezes você nem presta atenção que você tem saúde. E você não agradece a Deus sobre isso. Só que isso é uma coisa que todo mundo iria fazer todo dia, porque ele é Deus. E, tipo, ele é quem te dá a saúde, ele pode tirar. Então, do mesmo jeito, assim, quando o seu pai faz uma coisa que você quer muito, tipo, aí você fica feliz, aí você agradece ele. Então, por que não agradecer a Deus todo dia quando você tem o que você quer? Porque, tipo, como a minha namorada, ela ficou doente, ela, hoje, não sei, hoje eu tava em ligação com ela, foi umas 2, 3, 4 vezes, assim, que ela só queria ficar melhor. E, tipo, quando a gente tá com saúde, a gente não percebe que a gente tá com saúde e a gente só não agradece com as coisas que a gente já tem. Então, vamos começar, tipo, né? Meio que eu não tô pregando só pra vocês, tô pregando pra mim mesmo. Isso tá aqui literalmente me edificando. Eu tava com muito medo de fazer esses vídeos atrás, tipo assim, tava pensando... Ai, Deus, mas tipo, eu sei que eu tô sentindo que eu tenho que começar a gravar o vídeo, mas eu quero gravar vídeo, tipo, sem mostrar na cara. Tipo, uns vídeos de estudo que eu vejo, tipo assim, do estudante, dá um crédito aqui pra ele do nada, assim. E, tipo, aqueles tipo mesmo vídeo que põe anime, assim, na tela e não mostra o rosto, mas só, não sei, só aquele vídeo do Thiago da Hora só me mostrou, tipo assim, se tiver fé, você não vai ter medo de mostrar o rosto e, tipo assim, de falar de Deus. Então eu tô aqui. E uma coisa, mas voltando ao assunto aqui, tipo, ter gratidão. Começar falando com Deus, tendo gratidão. E uma coisa que eu aprendi também, tipo, normalmente a gente chega muito afobado, ou a gente só chega falando dos nossos problemas pra Deus. Normalmente eu, no caso, eu estava chegando esses dias atrás, tipo, muito estressado, muito agoniado e muito ansioso. Uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas tá me ajudando, porque eu tava muito impaciente esses dias atrás, esses tempos atrás, até hoje, pra falar a verdade. Tipo, eu gosto de orar de joelho. Eu sinto que é uma forma melhor de falar com Deus, que tipo, tem mais reverência, assim. E... Nossa, esses mosquitos saem do vídeo. Mas tipo assim, tipo, só chega lá. Como uma coisa que eu entendi ultimamente também, o Espírito Santo, ele é como uma pomba. E pomba não fica em um lugar que tem muito barulho. E outra coisa que eu vi no Pinterest foi um vídeo, tipo, de Jesus ajudando uma menina a segurar um copo com areia, alguma coisa dentro. E quando tava com a menina, ela tava tremendo e a areia tava se mexendo no copo. Tipo, no caso, uma associação pra nossa mente. Quando a gente tá todo ansioso, os pensamentos e todas as coisas só fica na nossa cabeça toda. Quando a gente se acalma, tipo, a areia só pousa no fundo do copo. E isso, tipo, é uma coisa na minha mente, que eu tenho muito ansioso ultimamente, com as coisas que teve na cabeça, tentando ficar perto de Deus e tudo mais. Só de chegar de joelho, tentar ficar, tipo, em silêncio, tentar não pensar nada e só
respirar fundo 7 vezes. Eu sou ainda impaciente ainda e é difícil pra mim. Mas, nossa, foi mal, já 20 minutos de vídeo. Eu tava planejando fazer 10, mas 20 minutos de vídeo e que assim seja. Vamos continuar lendo. Só lembrando que seja grato pelas coisas que você tem. E agradeça a Deus por tudo que Ele tem, porque tudo foi Ele que deu. E agradeça e Ele deu, Ele pode tirar. Então agradeça quanto você tem. Tipo, eu não queria falar desse jeito assim, mas agradeça enquanto você tem, pra talvez Ele não tirar, porque Ele vai ver que você é grato e continua deixando na sua vida. Então se tem uma coisa muito importante, agradece por isso. Em outro lembrete, agradece pelos seus pais, suas mães, pelo seu pai, sua mãe, teus irmãos. Porque, tipo assim, uma coisa que eu não percebi, que eu comecei a perceber ultimamente, eu tinha agradecido muito pela minha namorada, que é alguém que eu realmente gosto muito, mas eu tinha meio que esquecido, assim, de agradecer, assim, pelos meus pais e pelas pessoas à minha volta. Eu sei, é meio ruim, até falando em voz alta, é ruim pensar sobre isso, só que meio que é verdade. E então agradece sobre eles, mesmo que eles são já ao dia a dia, agradece pelo dia a dia. Tem muita outra frase que eu escutei sempre vai ter alguém pior que você que queria estar no seu lugar. Então, do mesmo jeito que você quer estar, tipo assim, nas pessoas ricas, assim, tipo, eu quero ter esse tipo de carro, eu quero ter esse tipo de casa. Tem alguém que tem o pior que você e gostaria muito, tipo, amaria estar no seu lugar. Então seja grato pelas coisas que você é. E outra coisa, palavra tem poder. Então, não fica falando mal da sua vida, porque a sua vida é uma bênção de Deus. E no momento que você parar de, tipo, só ver as coisas ruins da sua vida e sair do dia a dia, parar de fazer as coisas que você faz no dia a dia, sua vida vai mudar. Porque com coisa que você faz no dia a dia, você tem um resultado que você ganha no dia a dia. Então, se você começar, tipo, a adicionar outras fórmulas, tipo ciências, você tá usando a mesma coisa, o mesmo produto para ganhar as mesmas respostas. Então, adiciona uma resposta diferente, tipo, decide acordar mais cedo, ler a Bíblia, orar ali, tomar um banho gelado de manhã, alguma coisa assim, cuidar melhor do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tipo, acorda amanhã, faz uns 3 ovos, passa num pão, uma torrada, alguma coisa assim. E começa a agradecer mais, tipo, bota Deus na sua vida. Uma coisa que eu tenho tido dificuldade ultimamente, antes eu escutava, tipo, não muita música do mundo, assim, eu tenho parado de escutar faz tempo, eu não escuto, tipo, umas músicas meio ruins, assim, tipo, escutar, mas, tipo, só tenta botar uns louvores, vai te aproximar com Deus. No começo vai parecer meio chato, vai parecer meio, não é a mesma sensação, mas vai trazer Deus pra perto de você de forma assim. E eu acho que tá de boa você escutar, tipo, algumas músicas assim. Só que Deus também fala que, tipo assim, que o que você vê e escuta é o que vai direto pro seu coração. Então, não fica escutando essas músicas, tipo, pode parecer legal, é tipo funk, trap, essas músicas assim, que fala tipo de roubo, tipo de coisas sensuais, essas coisas assim. Que Deus falou pra guardar o coração acima de tudo. Então, guarda o coração, tipo, para de escutar essas músicas. Pode ser até difícil no começo, foi bem difícil pra mim, porque, tipo, eu entendo, a batida é legal, é da hora. A batida, o grave, tudo é muito da hora, muita música cristã. Tem até trap cristão que tem isso, mas não é, tipo, não é do mesmo jeito. Então a gente tá chegando lá, só que não é do mesmo jeito. Então, tipo, vamos guardar o coração, assim, parar de escutar essas músicas. E eu percebi que eu já me perdi de novo, assim, do que eu tava falando. Mas é porque eu realmente comecei esse vídeo só pra tirar esse peso, sei lá, eu vi o vídeo do Thiago Hora. Eu falei, pô, eu tô vindo aqui fora com meus irmãos, eu vou gravar esse vídeo aqui. Eu falei pra Deus, entreguei tudo na mão de Deus. E eu vou fazer isso aqui, vamos terminar de ler aqui.
porque aí eu encerro o vídeo agorinha. Nossa, até me perdi onde que tava. Salmos 27, 26. Aqui, então, Senhor, me aproximo com cantos, com hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Essa é outra coisa boa. Limpar a sua ansiedade pensando nos milagres que Deus fez. Porque se Deus conseguiu abrir o Mar Vermelho, por que ele não conseguiria pagar uma conta sua, te ajudar a pagar uma conta assim? Ele é o Deus que traz o pão de cada dia. Então ele consegue fazer isso. Nada é impossível para Deus. Deus, eu tava esses 2, 3 meses, assim, vamos dizer, 2 meses assim atrás, 1 mês mais ou menos. Eu tava pedindo muito pelo milagre. E tipo, eu só fui conseguir ter paz depois que, tipo, eu entendi. Eu sabia que eu tinha que entregar esse negócio na mão de Deus. Esse pedido na mão de Deus e deixar pra ele conseguir trabalhar. Só que a ansiedade ficava vindo, nossa, ficava vindo muito. E depois que eu comecei a parar de pensar assim, tipo, só vou deixar com Deus, eu dei pra Deus. E comecei a pensar, parar de tentar pensar no problema em si, e pensar nas maravilhas que ele já fez. Tipo, transformou 5 pão e ele conseguiu alimentar milhares de pessoas com 5 pães. Abriu o Mar Vermelho e ele ressuscitou. Ele reviveu Lázaro. Então, lava a ansiedade com as maravilhas de Deus. Seja grato. Que cantando hinos de gratidão. Aqui, ó. Calma aí, rei. Me aproximo cantando hinos de gratidão, Pai, e falando das tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perfeitos. Suas mãos executam planos perfeitos. Pratica suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. E os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia, bendirei o Senhor. Eu não entendi muito essa última parte. É normal, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei, ler a Bíblia para entender um pouco tempo atrás. Mas, basicamente, todo lugar que Deus tá é bom. Oi? Depois, pode me ajudar a procurar uma coisa que caiu ali? Não, só dá um segundinho aqui. Tipo, isso aqui fala que o mesmo lugar não me leva pro mesmo lugar dos pecadores. Provavelmente é o inferno. Ou... provavelmente é o inferno que tá falando aqui. Ou pelo fato que, Deus não trata... O caminho do ímpio não prospera. E o caminho dos que estão com Deus prospera. Então, não seja ímpio. Não roube se você roube. Para de roubar. Porque um outro vídeo que eu vi assim... Eu sei que não é fácil, assim, é só escutar, começa a falar, para de roubar, parei. Eu já faço isso há muito tempo, não vou parar assim, mas Deus dá uma benção, você tem o que você merece. Isso é uma verdade, uma coisa que eu gosto de falar, não gosto de falar, mas que eu escutei bastante você tem a barriga que merece. E de fato é verdade, porque você que cuida da sua barriga, você que cuida das suas coisas. Se você começar a fazer as coisas que você tem que fazer, sua vida vai começar a mudar. Então, você quer emagrecer, vai pra academia e começa a comer direito. Então, se você quer ter dinheiro, meio que começa a trabalhar, começa a arriscar. Arruma um projeto, uma coisa que vai... Outra coisa que eu vi de um vídeo do estudante, se não me engano, também. Pensa em, as coisas que precisa mudar no mundo. E pensa no que você já aprendeu e que nessas coisas que você aprendeu, o que você pode usar isso pra mudar o mundo. Não sei se fez muito sentido.
Eu acho que eu vou tentar deixar aqui o link do Thiago Ora na descrição e do estudante. Mas agora é por isso. Peça misericórdia a Deus e tenha fé em Deus. Ele consegue ter tudo. Ele consegue... É Deus. Tenha fé nele. Põe ele em primeiro lugar. Confia nele. Outro vídeo que eu vi ontem que mexeu comigo também, tipo, você confia no aplicativo de banco, você nem sabe quem fez. E você nem sabe pra onde o seu dinheiro vai. Então, confia em Deus, que você sabe que fez todas essas coisas. E é Deus. E é perfeito e não erra. Meu primeiro vídeo aí, se você gostou, como um ato de gratidão, igual o Thiago fala. Com um ato de gratidão, você vai ser bem abençoado. Você vai estar ajudando a espalhar o Evangelho de Deus. Dá um like, se inscreve aí e se inscreve, ativa o sininho. Deus te abençoe. Uma breve oração assim, pequena. Deus, eu peço que o Senhor abençoe. Começar a gratidão, né? Deus, muito obrigado por me dar coragem de fazer esse vídeo. Por me dar coragem de vir aqui, sentar aqui fora e pregar a palavra do Senhor aqui. E eu sei que é o meu primeiro vídeo, eu não vou editar, mas vai do jeito que tá aqui. Entregue para quem precisa ser entregue. Eu peço abençoe a vida de cada uma das pessoas que tá assistindo. Que o Senhor ajude eles e toque no coração deles com a palavra do Senhor e ajude eles a fazer a sua vontade. E obrigado por essa coragem. Eu peço que o Senhor abençoe todo mundo a mais. Que clicar no sininho, dar like e seguir aqui, que esse canal não é seu, o canal é seu, pai. E eu tô fazendo isso aqui só pra produzir e mostrar o Evangelho para as pessoas, ter fé. E eu peço livre de, como o Pai Nosso fala, eu peço livre de todas as tentações e de todo mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a honra e tu é a glória, para todo sempre, sempre. Louvado, exaltado, glorificado, e seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra, toda glória, toda graça seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ficou bem longo esse vídeo, mas espero que você tenha gostado. Espero que você tenha paciência para escutar. E tenha gratidão. Eu te amo. Deus te ama mais ainda. Tenha um bom dia.